Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Docta Entrevista. O meu convidado de hoje é o Dr. Almir Lugon. Ele é delegado de Polícia Civil, é professor de Direito Processual Penal e Direito Penal, professor de Criminologia da pós-graduação da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais e do curso de aperfeiçoamento policial transmitido para todos os policiais civis de Minas Gerais. Dr. Almir também é coordenador dos cursos de pós-graduação da Rede Docto, é coach para concursos públicos e é também atleta de jiu-jitsu e crossfit. Participa de competições e está se preparando para uma delas que vai acontecer no Mineirão, em Belo Horizonte. Ele veio contar um pouco dessa trajetória de vida e falar como que consegue conciliar isso tudo, doutor. Seja muito bem-vindo, primeiramente, né? É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando aqui com você. Obrigado pelo convite. Acho que o que eu costumo falar até para os meus alunos, que o principal principalmente quando a gente está na preparação lá para concurso e tal, é a organização. Então é muito importante estabelecer essa organização para dar conta de exercer todas essas atividades. Doutor Almir, o senhor é de Vitória, Espírito Santo, né? Veio de lá tem quanto tempo? Isso, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu estou há 9 anos aqui em Caratinga. Eu me formei na Faculdade de Direito de Vitória, na FDV. E o curso de Direito sempre foi um objetivo, nunca tive dúvida em relação a isso. Tive uma influência familiar, que os meus tios, por parte de pai, são magistrados. Então, sempre tive esse sonho de fazer Direito. E aí, tem 9 anos que eu prestei o concurso para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, tive aprovação e desde então eu estou lotado e trabalhando aqui em Caratinga. E o senhor passou no concurso muito novo, né? Eu estava vendo aqui, aos 24 anos, o senhor conseguiu esse desafio, né? Porque não é fácil passar, é bem concorrido, né? Eu tive, assim, um marco muito importante na minha trajetória, que foi um professor da época de faculdade, que ele é promotor de justiça lá no Espírito Santo, e era o melhor professor da faculdade. Era uma referência muito positiva para mim. E aí esse professor viu que eu tinha potencial e falou comigo, olha, vai ter um concurso para estagiário do Ministério Público, se você fizer eu vou te colocar para estagiar comigo. Aí eu passei nesse concurso e fui estagiar com ele. Então estar ao lado de uma pessoa que era uma referência muito positiva lá no Espírito Santo, no combate à corrupção como promotor de justiça e também como o melhor professor, me fez querer ser tão bom quanto ele. Então foi uma referência positiva muito importante para mim. Esse professor falava comigo que ele tinha um livro de cabeceira dele, era o chamado Homem Medíocre, que ele falava que as pessoas tendem a querer ser mediano, ter notas na média, e os resultados que são oferidos na vida são medianos também, e as pessoas acabam sendo frustradas. Né? E aí com isso eu deixei de querer ser um aluno mediano para querer ser tão bom quanto ele. Então acho que foi um marco na minha vida. Eu passei a estudar aí na minha preparação para concurso, comecei ela desde a faculdade e aí eu estudava aproximadamente 9 horas por dia. Foi muito desgastante, mas era um objetivo que eu tinha, ser aprovado num concurso público. E isso veio rápido, eu não falo, às vezes os meus alunos falam, mas você foi aprovado em 6 meses. Não foram 6 meses, porque eu iniciei minha preparação já na época de faculdade, e aí aos 24 anos eu consegui ser aprovado aí no concurso para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, que era o meu grande sonho, meu grande objetivo. E a influência como professor, você teve de quem? Qual essa escolha por ser professor? Então, professor, acho que foi algo que sempre, a única certeza que eu tinha na vida é que eu queria ser professor. Meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe eram professores, então isso eu tive influência, acho que dentro de casa já. Então, desde novinho eu me lembro reparando os professores e aí tentava ver o melhor de cada um, o que eu podia aproveitar para já me moldar como professor. E isso também veio muito cedo na minha vida, porque esse professor que eu estagiava com ele também me colocou para ser monitor dele na faculdade, então ele já me inseria já na época de faculdade para lecionar algumas matérias. Você tinha o quê? Uns 18, 20 anos nessa época? Isso. E aí logo após a formatura do curso de Direito eu tive uma oportunidade por uma indicação também de um professor
para dar aula num curso preparatório para concurso público lá em Vitória. Então começou essa questão do concurso público já lá no Isso, já iniciei minha carreira como professor nessa parte de concurso público, na preparação para concursos públicos. E aí chegamos aqui em Caratinga para docto. Sim. Aos 24 anos você é aprovado como delegado, mas então começou, não foi aqui em Caratinga, foi lá em Vitória mesmo? Ou não? Foi como aqui? professor, eu comecei em Vitória. E como delegado? E delegado, assim que eu fui aprovado no concurso público aos 24 anos, eu já vim lotado para Caratinga. Estou há 9 anos aqui em Caratinga. Qual que é o maior desafio da profissão de delegado, no seu modo de ver? Olha, o maior desafio, eu acho que é conseguir lidar com esse mundo difícil, que é o mundo da criminalidade. A gente lida com pessoas que querem transgredir as normas e manter a sanidade, manter a calma, para que a gente também não carregue essas coisas pesadas do trabalho para a nossa vida. A gente conseguir organizar tudo isso, porque é uma sobrecarga de trabalho muito grande. Muitas vezes a gente se dedica ao trabalho mais horas do que até a lei estabelece como limite, né? A gente trabalha em plantão, muitas vezes a gente se envolve numa investigação e aí a gente deixa de se preocupar com a questão de tempo, então a gente começa a trabalhar final de semana, quando a gente está envolvido numa investigação muito complexa, às vezes num tráfico de drogas, num homicídio, e aí envolve você ficar por conta de interceptações telefônicas, então às vezes você passa o seu final de semana, que era um momento de você estar distraindo, a sua cabeça descansando, você passa trabalhando, e aí é importante você separar os momentos, eu acho que também para você aliviar o seu estresse, para você deixar o trabalho um pouco de lado. Pois é, porque às vezes tem que desligar e tem que ser rápido, né? Que às vezes vai dar uma aula, vai lecionar, vai fazer, né, a preparação do concurso. E qual que é o seu segredo, então, para conseguir esse desligamento, assim, de separar esses dois, são divisores mesmo, né? São bem diferentes os ambientes. Então, acho muito importante você saber mudar essa chavinha. Então, a hora de ser delegado é a hora de ser delegado, a hora de estar em casa, ser o pai de família, ser o marido, você ter essa hora, a hora de ir para a faculdade dar aula, você desligar essa chavinha, também mudar essa chavinha. Então, é importante tudo isso. E o que me ajudou a conseguir controlar sobre isso, tudo isso foi o esporte que sempre esteve presente na minha vida. Ah, sim, porque o esporte você consegue também aliviar muitas das tensões, né? Você alivia um pouco a mente, porque fica muito, eu acho que são dois serviços, dois trabalhos que são muito mentais, né? Você tem que estar ali na questão da Polícia Civil pensando nas estratégias, né? E depois como professor também é muito mental, né? Então o exercício provavelmente deve ajudar muito. Pois é, nós vamos falar então sobre mais um pouquinho da trajetória do Dr. Almir, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai conhecer um pouco do lado atleta, um pouco desse lado professor dele também e das dicas para o concurso que ele sempre está dando aí para o pessoal. Nós voltamos então rapidinho depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o Dr. Almir Lugon, que é delegado, é professor, é coach, atleta e estava contando no primeiro bloco como que ele administra tudo isso, né? Falando da importância do esporte para mudar essas chavinhas de tantas tarefas, em tantos papéis, né? Com relação à profissão de delegado, o que mais te marcou nesses 9 anos como delegado? Tem alguma situação que te moveu muito, que te marcou muito nesse período? Porque as situações são bem conflitantes, né? São vários casos, mas marcou, assim, que eu me recordo, que me chocou, foi um caso que nós lidamos lá com uma mãe e um padrasto que eles torturavam os filhos, eram crianças, inclusive uma das crianças, de acordo com a tortura lá, tão grande que foi a tortura, ele veio a falecer. Então, foi aqui em Caratinga? Foi aqui em Caratinga. Salvo engano, foi em Santa Bárbara do Leste. Ah, sim. E aí foi algo que me chocou bastante, porque eu vi a situação daquelas crianças,
a mãe e o padrasto jogavam óleo quente nelas, e eram crianças que dava para ver que elas estavam bem sofridas. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente pegou alguns brinquedos que tinham dos meninos lá em casa para levar para aquelas crianças, e elas não tinham reação de felicidade, alegria. Dava para ver que crianças que não tiveram amor a vida inteira, que foi algo que me chocou. Nossa. E no âmbito da investigação, uma coisa que, quando eu cheguei aqui em Caratinga, acontecia muito, que era a questão de roubo de carga e receptação de carga roubada. E aí tinha pessoas aqui na cidade que estavam esbanjando dinheiro auferido com o crime, e é uma coisa que eu me propus a combater desde que eu cheguei aqui. Então, com um ano de investigação, nós conseguimos prender 22 pessoas envolvidas com roubo e receptação de carga roubada. Foi um trabalho que teve um destaque, acho que muito grande aqui na sociedade, e a gente conseguiu demonstrar, que eu acho importante demonstrar para a sociedade, que escolher o caminho do crime não é o melhor caminho, que a gente precisa ter referências positivas na sociedade, não essas referências negativas. Então acho que foi um trabalho também que me marcou, foi mais de um ano de investigação aí dedicado à prisão desses indivíduos. Sim. Como professor da Docton, o senhor está há quanto tempo? Eu estou 9 anos na rede Docton. Foi algo também que eu tive uma grata satisfação de, quando eu cheguei aqui em Caratinga como delegado, estava abrindo processo seletivo para professor aqui na rede Docton, e eu fui aprovado. E aí estou há 9 anos com muito orgulho na rede. E tive reconhecimento nessa área que me deixa muito grato, que eu recebi 7 méritos docentes lá, que é uma avaliação que os alunos fazem sobre os professores. Então fui o melhor professor avaliado pelos alunos por 7 vezes. Então é uma coisa que eu me orgulho bastante. E isso também acabou me rendendo o convite para ser coordenador da pós-graduação de Ciências Penais da Rede Docton, e coordenador e professor também de curso preparatório para concurso da Rede Docton. Então, acho que foi um reconhecimento profissional nessa área que me deixou muito feliz. E agora, recentemente, eu fui aprovado no processo seletivo para ser professor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. E que me deu uma grata satisfação, que agora eu consigo aliar essas duas coisas, minhas duas paixões, que é ser delegado e ser professor. Eu sou professor lá, a gente leciona para todos os policiais civis de Minas Gerais. Então, É via online ou não? É online? eu dou aula no curso presencial lá de pós-graduação em criminologia, e aí com isso, também com a satisfação do meu trabalho lá, eu recebi o convite para dar aula no curso de aperfeiçoamento policial, que aí já é online. Ah, sim. Então todos os policiais civis de Minas Gerais, para serem promovidos, eles têm que fazer esse curso de aperfeiçoamento, e eu faço parte do corpo de professores que passam a matéria para todos os policiais civis de Minas Gerais. Aí são questões técnicas ou também relacionais? Como é que é a sua área? São questões jurídicas, e eu dou aula também de criminologia. Então são questões que ajudam no trabalho do policial civil, buscando a evolução aí do aprimoramento profissional do policial civil. Sim. O senhor citou suas crianças, o senhor tem filhos? Tenho. Quantos filhos? Eu tenho 2, tenho um filho do coração enteado, e o Rafael, que é meu filho, está com 5 meses. Ah, um bebezinho ainda. Bebezinho, isso. Qual a idade do outro? O outro tem 7 anos. Já é mais menininho, Isso. né? E aí, para as crianças, como é que você concilia esse papel de pai também, né? Que é muito importante, decisivo, principalmente para menino, né? Isso, tem que organizar. Eu acho que o importante é a organização, e algo que me ajuda agora é que atualmente eu estou no regime de plantão lá na delegacia, então eu trabalho no período noturno e tenho a parte da manhã e da tarde para ficar com eles também, que tem que dar a atenção que eles merecem. E é uma situação que desliga, né? Isso. E dá uma relaxada, criança é muito bom. Projeto de coach, como que foi criado o projeto? Então, o coach foi um projeto que eu criei, sempre dando aula eu perguntava para os alunos, o que vocês querem com o curso de Direito? E aí 80%, 90% levantavam a mão falando que queria a aprovação num concurso público. As pessoas querem estabilidade e tal, e o aluno querendo isso. Então eu criei um projeto para auxiliar aos alunos a conseguir esse sonho, que é a aprovação no concurso público para eles.
E aí eu criei primeiramente o projeto de preparação para o concurso de delegado de polícia. Para quem não sabe muito como é o trabalho do coaching nessa área de concurso público, a gente faz toda a preparação do aluno, ensina como estudar, passa para o aluno o que ele vai estudar, quantas horas por dia, qual a matéria que ele vai estudar, porque os concursos cobram uma quantidade grande de matéria. Hoje em dia também na internet tem muito material, muitos cursinhos, então o aluno acaba ficando perdido. Então a gente organiza o tempo do aluno para que ele possa chegar lá no concurso com a melhor preparação. Para ele focar no que é mais importante, ele saber exatamente o que estudar, né? Isso, aí a gente passa dicas de estudo, faz o trabalho também motivacional, que é importante se manter motivado nesse momento, que é um momento muito difícil. E a gente teve uma grata satisfação, porque nesse concurso agora que está em andamento para o delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, nós já tivemos alunos aprovados para a segunda fase e outros alunos que ficaram por 1, 2 pontos. Mas o mais importante, eles entenderam que o sonho deles é possível. É possível. Porque muitas vezes a gente trabalha com alunos de interior que acha que ser aprovado num concurso desse nível é algo impossível. E aí mostrar para eles que é possível, que está muito próximo, eles ficaram muito satisfeitos. E, inclusive alunos que ainda não concluíram o curso de Direito ficaram com 1 ponto, 2 pontos no concurso de delegado. Então já tive o retorno muito positivo. E agora nós estamos criando uma turma para o concurso de escrivão, que está aberto o edital e a prova vai ser em dezembro, onde a gente vai também buscar as aprovações aí, poder auxiliar os alunos nesse sonho deles é uma atividade também que tem dado uma satisfação muito grande. Com certeza, apoiar o próximo é muito bacana, né? Ainda mais ajudá-los a realizar um sonho. E é interessante, você já deu várias dicas aí da importância de ter disciplina, né? Ter dedicação, foi tudo que o senhor falou desde o início, e aí com o seu auxílio ali no foco principal, que já tem uma larga experiência, ainda realmente é de grande valia. Bom, nós vamos para o intervalo, nosso tempo terminou, daqui a pouquinho voltamos, rapidinho. Hoje no Doctor Entrevista eu estou recebendo o Dr. Almir Lugon. Para quem ainda não conhece, o Dr. Almir é delegado de Polícia Civil, ele é professor, é coach, é também atleta. E é sobre isso que nós vamos falar agora neste bloco, doutor. Ser atleta começou desde o início, né? O senhor começou com jiu-jitsu, foi isso mesmo? Ou não? Eu comecei aos 5 anos de idade, eu já fazia artes marciais, eu comecei no taekwondo. Sim. E aí dos 5 aos 15 anos eu fiz taekwondo, sou faixa preta de taekwondo e depois passei para o jiu-jitsu. Dos 15 até hoje eu pratico jiu-jitsu também, sou faixa preta de jiu-jitsu. Chegou a competir e tudo, né? Tem faixa preta já? Sim, eu já ganhei diversas competições em todas as faixas. Agora na faixa preta eu voltei a competir também, fui vice-campeão da Copa Leste. Então o esporte é algo que sempre esteve presente aí na minha vida. E o CrossFit? Como que foi essa mudança para o cross? Então, devido à sobrecarga de trabalho que eu tenho, né, tanto como professor, como delegado, principalmente após 2016, aí, que eu tive um destaque na Polícia Civil, eu tive um problema de saúde, um pique de estresse que gerou uma crise de labirintite. E aí me ligou o alerta que eu precisava voltar a ter mais atenção em relação à saúde e em relação ao esporte. E aí a minha esposa falou, olha, tem um CrossFit que é legal. Eu no começo relutei um pouco, acho que isso não é pra mim, mas fui lá. Ela já fazia? Ela já fazia, mas fui lá, conheci e foi algo que eu me apaixonei pelo esporte. E hoje tenho me dedicado a competições já ao lado atleta, tenho que inserir esse lado atleta no meio das minhas atividades e que tem me ajudado muito. O que o CrossFit chamou assim, a atenção? O que é o grande diferencial dele no seu modo de vida? Olha, eu sempre pratiquei musculação e achava uma coisa muito monótona e tal. E o CrossFit, primeira coisa é que toda aula é diferente. Então, toda aula tem uma carga de exercícios diferentes, é muito dinâmico. Lá no CrossFit não tem tempo para você pensar em outras coisas da sua vida, que muitas vezes a gente está lá na academia e está pensando sobre um problema, está pensando numa coisa, resolvendo um trabalho. No CrossFit não tem tempo para isso. É foco ali, né? É foco ali. Então é aquele momento que a cabeça desliga pelo aquele período.
Então isso foi algo que eu gostei demais. Eu gosto também muito de desafios. O CrossFit me proporciona esses desafios ilimitados, porque ele envolve ginástica olímpica, ele envolve levantamento de peso olímpico, ele envolve atividades aeróbicas, então de corrida, natação. Tem natação também? Tem. Que bacana. Então é uma série de exercícios que ele envolve que me dão desafios ilimitados. Então foi uma coisa que a falta de rotina, de sempre ter um exercício diferente, os desafios proporcionados pelo CrossFit foi algo que me apaixonou pelo esporte. Um dia desse uma pessoa me disse que para fazer o CrossFit, ela tinha a impressão que a pessoa precisava ter um preparo físico. É assim mesmo? Ela precisa ter uma estrutura para poder fazer o CrossFit? Não, Não? Isso aí é uma coisa que até as pessoas ficam achando, porque a gente quando apaixona e pelo esporte, aí a gente quer postar na rede social um movimento complexo que a gente conseguiu, e as pessoas falam, nossa, para eu fazer CrossFit eu preciso fazer isso, e não. O CrossFit, nós temos idosos que praticam CrossFit, nós temos pessoas com obesidade que praticam CrossFit. O que vai acontecer? A pessoa vai praticar o esporte de acordo com o limite dela. Cada um estabelece o seu limite lá no CrossFit. Então, se ele ainda não tem técnica suficiente, força suficiente para levantar determinada carga, ele vai trabalhar só com o bastão ou só com a barra olímpica. Então, se o aluno está com sobrepeso e não tem condição de pular em cima da caixa, ele vai trabalhar com a caixa deitado, ou ele vai pular em cima do anilha. Então, há uma adaptação para que todos possam praticar o CrossFit. E aí, com a evolução, ele vai praticando os demais movimentos que são mais complexos, principalmente os movimentos de ginástica olímpica. Sim. O senhor disse em relação à musculação que ele é mais dinâmico, então tem esse diferencial. Tem algum outro diferencial em relação à musculação? Por exemplo, ou ele também trabalha os músculos, ele também trabalha a definição corporal? Como é que é? Qual que é o objetivo principal? Então, o objetivo principal do CrossFit é a melhoria do condicionamento físico. Então, acho que é mais importante que a musculação também, que a musculação visa a estética, Sim. a hipertrofia muscular. O CrossFit não, o objetivo é a melhora do condicionamento físico. Então, com isso, o CrossFit não envolve só aquele levantamento de peso, ele envolve também corrida, ele envolve atividades aeróbicas de saltar em caixa, natação. Então, a melhora para a saúde, eu acho que o CrossFit mais completo em relação à musculação. Dava a impressão que era muito estético, porque quando você vê uma foto dos atletas, todos são muito definidos, têm os corpos definidos. Então, não, na verdade, tem essa questão que deve desenvolver muito rápida pelos exercícios, mas também uma questão de melhoria geral. Como ele envolve várias atividades, acaba que a queima de gordura é muito forte no CrossFit. Então, a pessoa consegue ficar com um corpo aparentemente bonito, mas não é o objetivo do CrossFit. A gente faz um treinamento e essa parte estética ela vem como acessório. Sim. E o senhor disse que estava se preparando para uma das competições que vai acontecer agora em Belo Horizonte, Teve uma agora, acho que em Valadares. Isso. O que é a competição, como que funciona? Qual que é o critério para a competição? Então, as competições de CrossFit ela tem tanto em grupo quanto individual. Atualmente a gente compete em trio. Lá em Valadares nós tivemos mais de 60 atletas na nossa categoria, foi a nossa primeira competição e a gente conseguiu o 5º lugar geral. E aí nós estamos com uma preparação para a competição, aí ela é um pouco maior do que as pessoas que treinam só por lazer e tal. E vamos participar de uma competição em Belo Horizonte, chamado BOP Games, que ela vai envolver mais de 900 atletas. Nós estamos aí já há 4 meses na preparação específica para essa competição. Mas é o seguinte, quem faz mais ou quem pega mais peso, como é que é? Qual que é o critério? Existem várias modalidades, Então, é um conjunto de coisas. Tem uns exercícios, umas competições que é quem levanta mais peso, outro quem fizer mais rápido determinado número de exercício. Então, são várias atividades. Doutor, nosso tempo terminou, foi um prazer conversar com o senhor. Eu queria que só em uma frase o senhor colocasse, pensasse, lição de vida, o que o senhor leva assim, no coração como lição de vida? Eu acho que
uma lição de vida para mim é sempre manter alguma coisa que eu falo para meus alunos de coach, a força, o foco e a fé. Então, acho que é a minha pirâmide para conseguir ter sucesso na vida é ter essa força, ter essa determinação, ter o foco nas coisas que faz, com organização e fé em Deus, que eu acho que sem Deus a gente não é nada na vida. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo programa. Muito obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Muito obrigado.